E onde que a gente vai avaliar o nervo ulnar? Na região do túnel cubital. Tá? Aqui é uma região, né, triangular que se situa posteriormente ao epicôndilo medial e medialmente ao moléculo, né, onde eu vou ver o ligamento, parte do ligamento colateral medial, fazendo o assoalho e um pequeno retináculo mantendo o nervo ulnar na sua topografia. Então aqui eu posso ter a artrose da articulação, eu posso ter sinovite, eu posso ter a hanseníase envolvendo o nervo, todas situações que podem levar a alterações que se manifestam inicialmente por alterações sensitivas do quarto e quinto dedo, que é a região onde o nervo ulnar vai fazer a sua inervação, né? Então aqui o túnel cubital, mostrando para vocês o assoalho dado pelos parte dos ligamentos, né, as porções do ligamento colateral medial, a parte posterior e transversa, o retináculo que vai fechar o túnel, né, e a porção mais inferior que corresponde à aponeurose do flexor ulnar do carpo, que vai ser responsável pelo limite inferior do túnel cubital. O nervo ulnar, ele pode apresentar algumas variantes, né, com relação ao seu posicionamento, mesmo em indivíduos normais. Então eu tenho pessoas, né, que apresentam uma luxação do nervo durante a flexão do antebraço. Tá? E isso pode ou não propiciar, com o passar do tempo, uma neurite friccional. Então é importante vocês lembrarem disso na hora que estiverem pesquisando. Se vocês encontram um nervo espessado, pode ser hanseníase, mas pode ser apenas secundária fricção do nervo ulnar sobre o epicôndilo medial. Então, durante a flexão, esses pacientes, que correspondem a 16% dos indivíduos normais, podem mostrar essa alteração, né, no posicionamento do nervo durante o exame dinâmico. E como que nós fazemos o diagnóstico dessas neuropatias? Então a gente faz o exame comparativo, vocês podem ver aqui com clareza que esse nervo aqui se apresenta com o aspecto habitual, né, com os fascículos, e esse do lado contralateral já é um nervo mais arredondado, né, ele perde o aspecto mais ovalado, quanto à ecogenicidade está mais ou menos parecida, mas quando nós colocamos no plano longitudinal, vocês podem ver a diferença que existe da porção distal do nervo da proximal. Aqui nós vemos uma perda do padrão que a gente diz do padrão fascicular do nervo. A região distal, nós conseguimos ver fascículo neural e o perineuro, que corresponde a essa imagem linear hiperecoide. Na região proximal, nós vemos um nervo muito espessado, perda do padrão habitual, e na região onde nós temos a aponeurose do flexor ulnar do carpo, né, nós vemos que ele passa a ficar normal. Tá? Então nós temos uma neuropatia compressiva nessa topografia, né? A neuropatia pode estar associada ou não à luxação, então nós vemos um nervo espessado, né, 15 milímetros quadrados de área, que durante a flexão, ele acaba pulando, se deslocando para a região anterior, ao lado do tendão comum dos flexores do antebraço. Então, neuropatia secundária à migração do nervo para a região anterior. E aqui um outro caso de neuropatia associado a um processo degenerativo da articulação. É uma atleta que ia para o Pan-Americano de Santo Domingo, né? Já faz tempo isso, e eles estavam achando que ela tinha hanseníase. E aí o que aconteceu? Ele foi fazer o exame conosco, né? E para nossa surpresa, e para ela também, né, felizmente, nós vimos que existia um espessamento sinovial na região do túnel cubital e uma área de compressão, levando uma área de compressão. Então vocês podem ver que existe um aumento da espessura na região proximal, afilamento na topografia do túnel, né? E no corte transversal nós podemos ver que toda essa alteração era secundária a uma artrose da articulação. Então nós vimos osteófitos importantes, fazendo protrusão para o interior do túnel cubital e levando a um deslocamento e a um espessamento do nervo, né? Uma neuropatia compressiva. Um outro caso também, agora na artrite reumatoide, nós vemos a presença de panos na topografia, né, do túnel cubital, deslocando o nervo e determinando o seu espessamento. Só que nesse caso o padrão fascicular ainda estava mantido, né? Nós temos fascículos e a região do perineuro separando cada fascículo neural.
Qual outro nervo que pode ser acometido também, que a gente deve procurar pesquisar se a gente tiver disponível um transdutor de alta resolução? É o nervo interósseo posterior. O nervo interósseo posterior, ele é o ramo motor do nervo radial. O nervo radial vem da região lateral do braço e mais ou menos na interlinha articular ele vai bifurcar, dando origem ao nervo interósseo posterior e ao ramo superficial do próprio nervo radial, que é um ramo sensitivo. E nessa topografia, onde o nervo interósseo posterior ele vai se dirigir para a região posterior do antebraço, entre as cabeças dos músculos supinadores, é que pode haver uma compressão do nervo. E essa compressão, apesar de ser uma compressão motora, ele tem uns fascículos sensitivos que vão em direção proximal na topografia do tendão comum dos extensores. Então, a neuropatia compressiva do interósseo posterior pode simular uma epicondilite lateral. Então, é sempre importante, quando vocês estiverem avaliando o cotovelo, não encontrou nada no tendão comum dos extensores, dá uma olhada no interósseo posterior. Ou, se vocês não tiverem um transdutor de alta frequência, vejam como que está o trofismo do músculo supinador, porque o interósseo posterior ele é responsável pela inervação do supinador. Então, se tiver atrofia do supinador, é sinal de que tem alguma coisa acontecendo com o interósseo posterior que está levando a atrofia, né, e a sintomatologia que está simulando a epicondilite lateral. Então, aqui nós temos novamente com transdutores de alta resolução, o nervo interósseo posterior entrando entre a porção superficial e profunda, as cabeças superficial e profunda do supinador, né? O aspecto habitual no plano transversal do interósseo posterior, e aqui um caso de uma neuropatia compressiva secundária a um cisto gangliônico, um cisto artrosinovial, que é a cabeça do rádio, que levava a um deslocamento do interósseo posterior com o espessamento da sua região distal. Vocês podem comparar, né, um espessamento do interósseo posterior. E, finalmente, algumas doenças intraarticulares, né, a gente pode também avaliar pela ultrassonografia. Então, a gente pode ver derrame, corpo livre e plica sinovial, né? O derrame articular nós podemos pesquisar tanto na face anterior, na fossa coronoide, como na fossa olecraniana, que são preenchidas por tecido adiposo. Então, aqui nós vemos líquido deslocando o coxim gorduroso da fossa coronoide, que aparece hiperecóico anteriormente, e derrame articular avaliado pela região posterior, nesse caso associado à presença de corpos livres intraarticulares. Lembrar que o recesso sinovial vai até a região do colo do rádio, tá? Então, o derrame articular, muitas vezes, ele se manifesta por coleções junto do colo do rádio, que muitas vezes pode confundir quem não está acostumado com coleções intramusculares, tá? Então, lembrar que o recesso sinovial ele vai um pouco mais para baixo na região do cotovelo, tá? E eu tenho também as plicas sinoviais, que podem ser identificadas também, né, com os novos equipamentos. Geralmente ela é na região lateral e vão se manifestar por pequenas imagens ecogênicas entre a cabeça do rádio e o capítulo. E existem pacientes que desenvolvem um processo inflamatório dessas pregas sinoviais, tá? Que se manifestam por dor e um clique, tá? Um ressalto durante a flexão e movimentos de supinação e pronação. Então, um quadro bem característico. É raro da gente pegar o paciente vir fazer exame conosco, mas o quadro é bem característico da prega sinovial, né? E uma última patologia que é pouco, na verdade, é muito comum, mas o ortopedista pede muito pouco para a gente, é a avaliação de fraturas em crianças, onde o centro de ossificação ainda não se desenvolveu totalmente, né? Então, dependendo da idade, eu vou ter a presença ou não de determinado centro de ossificação, e que no raio-x muitas vezes a fratura passa desapercebida, como nesse caso, onde a criança lá tinha caído do berço e nós não vimos alterações significativas entre o lado acometido e o lado contralateral. Já